Você precisa aprender a gerenciar seus super traços. Quero dizer, o que são todos: os terapeutas, curandeiros, acupunturistas, massoterapeutas. Somos todos empatas. Sentimos coisas na sala que ninguém mais sente. Assumimos isso como um fardo. Gostaria de dar as boas-vindas a Christina Northrup no programa. Como está, Christina? Estou ótima, estou ótima. Como você está? Tudo bem? Tudo bem. Estive em Atlanta e depois em Asheville, viajando por aí, conhecendo pessoas incríveis. Chamamos isso de encontrar as pessoas certas. Recebemos o primeiro prêmio da Y Media em Roswell, Geórgia, perto de Atlanta. Tim Ray e seu grupo apresentaram Del Big Tree, Brian Artist, Pam Popper. Foi incrível, com reconhecimento pelo nosso trabalho na mídia, compartilhando informações que outros meios não divulgam. Com certeza. Bem, então me conte, como começou sua jornada espiritual? Eu estava nisso há muito tempo quando, primeiro de tudo, minha mãe foi injustamente acusada de pintar as unhas dos pés da mãe abençoada no altar em 1935. E então, resumindo, ela disse ao padre que se aquilo era religião, ela não estava interessada. E assim, aos 12 anos, ela deixou a Igreja Católica. Meu pai, que já havia sido casado antes de ir para a Segunda Guerra Mundial, teve sua esposa pedindo anulação assim que partiu para o exterior. Foi então que ele conheceu minha mãe e se casou com ela. A igreja episcopal não quis realizar o casamento deles devido a uma anulação. Então, eles se casaram no hotel da cidade onde cresci. Surgiram algumas incertezas em relação à religião tradicional em minha vida. Quando eu tinha cerca de 12 anos e cuidava de crianças, me deparei com o livro Nativos da Eternidade, que tratava sobre anjos e o ministério de Flower Newhouse, na Califórnia, o que me deixou fascinada. Falava sobre anjos, divas e todas essas coisas. Li tudo de Edgar Cayce e reencarnação na adolescência, e de uma autora maravilhosa que escreveu sobre suas vidas passadas em forma de romance. Estive nesse universo por muito tempo. Familiares saíram do hospital contra a recomendação médica quando os médicos não entendiam. Fomos criados com Adele Davis e comida orgânica. O que digo é que fui radicalizada bem antes de chegar. Na faculdade de medicina, antes de ser legal. Antes de ser legal, ser radical. Sim, com certeza. O que te motivou a escrever sobre vampiros de energia, algo com o qual todos nós podemos nos relacionar em algum momento, já que existem pessoas que sugam nossa energia? Por que escolheu abordar esse tema e como definiria um vampiro de energia? Essa é simplesmente a pergunta mais maravilhosa. Bem, eu estava trabalhando com pessoas ao longo do caminho e então comecei a notar um padrão, onde eu realmente não queria estar com elas. Eu não queria realmente trabalhar com elas, mas então elas me faziam sentir culpado e tudo mais. E eu estava trabalhando com um psiquiatra que me falou sobre o que é chamado de cluster B. E isso inclui personalidade borderline, narcisista, histriônica, tudo isso. E eu também, na minha prática, estava notando o número de pessoas que chamaríamos de filhos adultos de alcoólatras. Eles eram como filhos adultos de alcoólatras, mesmo que tivessem um pai com doença mental, ou pais divorciados, ou qualquer outra coisa. E então soube sobre o que é estudo de experiências adversas na infância, iniciado na UCSD, na Califórnia, e agora administrado pelo CDC, sem visibilidade. Descobriram que o número de experiências adversas na infância era proporcional ao uso de medicamentos, visitas ao pronto-socorro e morte precoce. Estudaram uma grande coorte de meia-idade e classe média em San Diego, revelando as experiências adversas na infância. Também trabalhava com recuperação.
Conheço codependência, Melanie Beat e codependente nunca mais. Ao aprender sobre o cluster B, psiquiatria e narcisismo, desconhecido até então, à noite. Nunca tinha ouvido falar, percebi que é generalizado. Descobri que é uma em cada 5 pessoas. Se você é um médico de cuidados primários, ginecologista ou médico de família, isso representa 25% dos seus pacientes. Me ajude. Você não pode. E eu já tinha enfrentado processos. Fui denunciado ao Conselho de Registro e Medicina por não atender às expectativas de ser uma divindade. Você é o único que pode me ajudar. E percebia que já haviam consultado 500 médicos sem sucesso. Finalmente percebi. As pessoas precisavam entender esse tipo de personalidade. Comecei a trabalhar com George Simon, autor de Em Pele de Cordeiro, e Sandra Brown, autora de Mulheres que Amam Psicopatas, um livro que inicialmente me chocou. Descobri então um grupo de pessoas com super traços de lealdade, compaixão, capazes de agir assim. No entanto, eram praticamente geneticamente cegas para os traços negativos alheios. Essa crença e o movimento da nova era intensificaram essa situação significativamente. Todos ferem os outros porque foram feridos na infância. Essa é a explicação para tudo. E se você os amar mais, poderá redimi-los. O único lugar onde um transtorno de personalidade é redimido é nos filmes. No final, a pessoa pede desculpas e promete compensar. Muito bom. Recentemente, uma série foi lançada na Netflix. A beleza da série na Netflix, sem final de Hollywood. O vínculo entre mãe e filha. Nisso, permanece fiel até o fim. Andie MacDowell e sua filha atuam nesses papéis. É realmente bom. É como, agora você entende. A filha se redime, a filha finalmente se cura. Ao escrever o livro, não previ que seria um programa preditivo para o momento atual. Eu só senti a necessidade de escrevê-lo. Surgiram muitos curandeiros, empatas e pessoas com ego negativo. Estamos constantemente em busca de aprimoramento pessoal. E então surgem os narcisistas, com um ego superior que nunca erra. Enquanto estava nos Hamptons, em Nova York, percebi um grupo que se destacava. Eles são magnéticos e belos, verdadeiros vampiros de energia, algo que também reconheço em mim mesmo. Eu queria adormecer na minha sopa perto deles às vezes. Uma mulher muito famosa. Não mencionarei seu nome, mas almoço em sua mansão, cravando as unhas na palma para não dormir. Fiz suas cartas de tarô, mapa astral, qualquer coisa, para evitar de deitar no tapete oriental e dormir. Isso é um vampiro de energia onde eles literalmente te drenam. Você não sabe por que se sente tão mal e está se culpando. Eu deveria ser capaz de lidar com isso. Eu deveria ser capaz de estar perto dessa pessoa. Muito frequentemente, você tem um dos pais que é desse tipo, e então você se casa com alguém assim, ou tem isso como chefe. E é um padrão que todos nós, especialmente aqueles de nós que se consideram empatas, sementes estelares, seja o que for, precisamos estar cientes disso. Eu também praticava meditação transcendental. Muitos ashrams descobriam que o guru principal se envolvia sexualmente com todos. Isso se tornou tão comum que, se alguém é carismático e bonito, é como se tivessem que provar seu valor para mim. Tenho uma linha de produtos chamada Uma Vida Modelo para mulheres na menopausa e alguns itens para homens. O cara com quem trabalhava, descobri depois que tinha 4 passaportes e provavelmente era do Mossad, um verdadeiro psicopata. Mas, como muitos psicopatas hoje em dia, Lee Merritt me contou isso. É interessante. Doutora Lee Merritt, cirurgiã ortopédica da Marinha, disse que a Marinha é tão boa em identificar, por testes psicológicos, quem pode ficar sob a calota polar
em um submarino por 3 meses, certo? Você não pode ter alguém que vai surtar. Então você tem que emergir. Ela disse que há um tipo que eles não conseguem detectar, e esse é o psicopata. Qual a diferença entre um psicopata e um sociopata? São praticamente iguais. Praticamente iguais? Sim, existe um contínuo. Quero que todos saibam por quê. Ao falar e vocês ouvirem, é provável que nomes surjam em suas mentes, como se toda a família tivesse um. Eles enlouquecem no dia de ação de graças ou no Natal. Você não consegue agradá-los. É tão interessante porque eu sinto que consigo perceber as pessoas muito bem quando as conheço e captar a energia delas. Depois de tantas entrevistas, consigo perceber nos primeiros minutos conversando com alguém ou só vendo em uma entrevista, captar a energia deles. Houve algumas pessoas e eu trabalho, não sei se você sabe, mas trabalho em Hollywood, então não tem nada disso lá. Meu Deus, Nada. eu não sabia disso, certo? Estou na indústria cinematográfica há 30 anos. Nunca encontrei essas pessoas. Você está falando de nunca. Mas ter alguém ali e dizer: te vejo no Oscar no ano que vem, eu fico tipo, tá bom. Você nunca filmou. Entendi. Essa loucura que vivi é insana, mas há certas coisas. E uma pessoa vem à mente sem nome. Mas ao conhecê-la, essa energia tóxica era tão tóxica. Ela nunca me prejudicou diretamente. Nunca foi cruel. Nunca fez mal a mim ou a quem quer que seja ao meu redor. Mas eu me sinto enojado perto deles e, de novo, não tenho nada. Uma coisa é quando alguém diz algo para você, eu entendo, mas é só estar na presença deles. Eu disse às pessoas com quem estava que não consigo mais ficar perto dessa pessoa. Porque você pode sentir o quê? Aqui está o que estão fazendo. Eles têm um abismo dentro, eles têm um abismo, não há ninguém em casa e estão distantes de sua alma. O que eles fazem é usar outras pessoas como fonte de energia. Então, algumas pessoas famosas disseram: minha família é a primeira fila, ou seja, nos shows ou qualquer coisa, eu me sinto mais confortável no palco. Você está brincando? Quero dizer, isso significa que eles se alimentam do público e não conseguem ficar sozinhos. Acho que é por isso que há tantas pessoas. E você provavelmente sabe mais do que eu. Em Hollywood, dizem que narcisistas não envelhecem bem. Eles não envelhecem bem. Eles não envelhecem bem. E como mencionado, precisam dessa energia para quando os holofotes se apagam ou o público não está lá, buscam algo para preencher o vazio, geralmente drogas, álcool, vício em sexo ou outra coisa. Sempre digo às pessoas que é possível sentir a energia espiritual de alguém e tudo bem. Eu entendo isso. Eu sinto e compreendo. Muitas pessoas, ao escutarem isso, costumam ficar perplexas. Já passou por uma situação em que estava em uma concessionária tentando comprar um carro? Conversou com um vendedor e sentiu a urgência de tomar um banho depois? Ou, se for mulher, já foi paquerada por alguém nojento no bar e, após algumas frases, teve uma reação visceral que não consegue explicar? É algo que vai além das palavras, mas que todos nós conhecemos e experimentamos em algum momento de nossas vidas, e eu senti isso. Acredito que todos já passaram por algo assim. Sim, aqui está a questão. Você é desencorajado disso, muitas vezes na infância. Queremos empoderar nossos filhos. Se sentir isso, fale com seus pais ou fuja. O problema surge se um dos pais for assim, e isso complica. Mas então entramos em escolhas da alma, então entramos em, tipo, ok, e isso me serviu bem, lendo todo Edgar Cayce, percebendo tudo bem. Viemos para Escola Terra,
ou neste momento, o planeta gangster em que estamos, e viemos aqui para co-criar com Deus, para transformar este planeta, porque o que fazemos neste planeta afeta todo o universo. Você pode fazer algo neste planeta para transmutar energia negativa. Isso afeta todo o universo, porque este é o lugar mais difícil. Não é difícil em nenhum outro lugar. É realmente difícil aqui, agora. Ah, não está mais fácil. Acho que estamos entrando em um tempo mais sombrio. Não chegamos ao fundo. Vamos sair disso. Sem dúvida. Sim, sem dúvida. Mas não acho que chegamos ao fundo. Acho que estamos indo devagar. Muita coisa acontecendo. Falo sobre isso com quase todos os convidados. É como se houvesse essa mudança. Há essa mudança acontecendo. Você pode simplesmente olhar para isso. Não me lembro de 15 furacões em maio, quando eu estava crescendo. Não me lembro. A economia está indo mal, o tribalismo político, a pandemia que afetou o mundo inteiro. Todas essas coisas estão nos mudando. Chamo isso de o grande gravador. O mundo, a humanidade, é como se estivéssemos sendo sacudidos. Espero que saiamos disso de forma positiva. Como dizem, o caos é um terreno fértil para mudanças. Estamos nesse momento de caos e não podemos esquecer da possibilidade da Terceira Guerra Mundial. Estamos à beira desse cenário também. Estamos no meio disso. Não, estamos no meio disso. E tem outra coisa, que é feito de uma maneira mais bonita. Separou o joio do trigo. Santa Mãe. Você ainda sabe quem são seus amigos? Quando muitas dessas coisas começaram a acontecer e as questões políticas surgiram, tudo isso já estava lá, não apareceu do nada. E não era nem melhor nem pior. Acho que agora, por causa da internet, das redes sociais e das mudanças na sociedade, as pessoas sentem mais liberdade para expressar seus sentimentos, ao invés de serem como o tio louco no dia de ação de graças que falava isso quando estava bêbado. Agora, ele está postando no TikTok. Ele pode estar no Twitter, tweetando ou algo do tipo, e terem criado um site sobre isso. Coisas que não eram acessíveis naquela época. Não acredito que havia menos loucura nos anos 90 do que agora. Apenas acho que está tudo mais exposto, trazendo à tona quem as pessoas realmente são por dentro. Algumas dessas questões precisam ser expostas antes de poderem ser curadas de várias maneiras. Bem, aqui está como eu explico. Já esteve em um apartamento com baratas? Você entra na cozinha à noite, acende a luz. Uau, elas estão todas correndo. Estamos expondo as baratas e os vampiros, pois não gostam de luz. Não é estranho, já que você trabalhou em Hollywood, que de repente, nos anos 2000, tenhamos tantas coisas de vampiros. Temos Crepúsculo, temos Tropas. Tudo na vida segue um ciclo, tudo se repete. Sim, mas de repente, essa é a verdade. Quero dizer, é a verdade. Eles vão sugar seu sangue, sem dúvida. Sim, Quais problemas de saúde surgem de relacionamentos tóxicos? Só de estar em um, quais impactos fisiológicos e mentais ocorrem? O que acontece conosco nessa situação? bem, aqui estão os mais comuns. Sempre me perguntei por que essas mulheres, minhas pacientes, faziam de tudo: comida orgânica, acupuntura, e ainda sofriam de fadiga crônica, fibromialgia, doença autoimune, Lyme, Lyme crônica. Isso foi antes da pandemia. Invariavelmente, descobria-se que a energia vital delas era constantemente drenada por viver com um vampiro de energia. Livrar-se disso não é fácil, pois nos tornamos viciados, mas ao se libertarem, o sistema imunológico delas começa a funcionar. Estar perto dessas pessoas aumentará seus marcadores inflamatórios, como IL-6 e outras citocinas, drenando sua energia vital e impedindo sua cura. Você está sempre se questionando: ah, me desculpe, eu não quis dizer.
Lembre-se, o vampiro de energia é um mestre da vitimização. Não importa o que você faça, o quanto dê, nunca é suficiente. Eles possuem uma intuição maligna e sabem exatamente quando oferecer uma migalha para que você continue fornecendo o suprimento narcisista, seja dinheiro, atenção, sexo ou qualquer forma de cuidado. Ao cortar esse ciclo, eles intensificam suas ações. Então, é preciso estar preparado para enfrentar momentos difíceis antes de ver melhorias, pois não desejam perder essa fonte de suprimento. Agora preciso te perguntar. Adoraria ouvir sua opinião sobre a história de Johnny Depp e Amber Heard. Parece ser um relacionamento tóxico. E tudo isso veio à tona, nessas notáveis audiências no tribunal. Eu adoraria ouvir seus pensamentos sobre ambos. Como? Porque definitivamente há um vampiro de energia em um desses dois. E há definitivamente algum narcisismo em ambos. Um ou ambos. Não tenho certeza. Se sou fã do Johnny Depp como ator, é irrelevante para o que estamos conversando. Eu só. Não sei. Adoraria ouvir seus pensamentos. O que eu adorei sobre esse caso, e eu não acompanhei, mas acompanhei o suficiente, foi o psiquiatra que disse sobre Amber Heard. Isso é um transtorno de personalidade. É assim que é. Então, ela é uma borderline clássica. Elas são sedutoras, são atraentes, são um súcubo. E o que eu digo aos homens é: eu queria ter um curso para homens há muito tempo, porque eu preciso de um curso para homens, para que vocês saibam quem são essas mulheres, porque elas vão sugar você até o fim e deixar você como uma casca na beira da estrada. E essa é ela. E essa é ela. Eu não sei nada sobre ele. Eu só sei que adorei. Isso. No palco mundial, finalmente expusemos uma mulher borderline e como elas operam. Isso é exatamente o que ocorre com um homem bom e comum. Ele procura por uma mulher sedutora, bonita, e se ela não sorrir, se parecer desse jeito. Eu sempre opto por Victoria Beckham, nunca sorri. Ah, tão chique. Chique. Eu sou tão chique. É tipo, fique longe. Mas e os bons homens? Acham que podem salvá-las. Ah, ela não parece feliz. Eu poderia fazê-la feliz. Acho que poderia sim, em um nível subconsciente. Porque o que é masculinidade? É proteger e servir, e os homens querem agradar as mulheres. E eu não vou entrar no transhumanismo. Trans, sim. Então, é isso que acontece. E você é sugado. É a viúva negra. Se você olhar para Alex Gibney, todos os especiais da HBO. Dele, como Out for Blood in Silicon Valley, Elizabeth, seja lá qual for o nome dela, todos eles são psicopatas, todos são sociopatas, cada pessoa. Qual era aquele lugar, o mais esperto da sala sobre a Enron? Oh Deus, isso foi notável. É notável. E isso é sociopatia, né? Sim. Então, Amber ouviu por algum motivo e é tipo, ok, o mundo inteiro. Parece que todas as estruturas antigas estão desmoronando. Por que transmitiram tudo isso quando? Qual é o nome dela? A aliciadora do Jeffrey Epstein. Eles não sabiam. Não podia ter ninguém na sala do tribunal. Só tinham algumas fotos dela. Até isso. Por que estamos fazendo? É bem, nunca vi algo assim. Algo assim nunca foi televisionado. Certo. Graças a Deus que foi, e particularmente, você tem que amar o circo disso, o cara dirigindo e fumando vape. Ele acena para os fãs, faz piadas, até no banco. Dava para ver, do meu ponto de vista, ela estava exagerando mesmo.
exagerando, ela tinha resposta para tudo. Nunca assumia responsabilidade. A outra coisa, você está fazendo isso com eles, agora outra pessoa onde estão fazendo isso com ele é maldade. Eu não sei, mas é como se você estivesse interrompendo o meu jantar. Não acredito nisso. Sempre que alguém se faz de vítima, não assume responsabilidade nenhuma. Quero dizer, pelo menos o Johnny diria: sabe o quê? Sim, eu estava usando muitas drogas. Sim, sabe o que eu estava fazendo isso ou aquilo? Ela nunca disse isso uma vez, nunca uma vez, mesmo com gravações de áudio. Provando que ela estava dizendo o que estava dizendo foi notável. Há dicas de como identificar um vampiro de energia? Sim, certo. Primeiro de tudo, eles tendem a ser mais atraentes, maiores que a vida, carismáticos, e você tem que se guiar por como se sente. Agora, aqui está o problema para os. Eu acho que é como. A pesquisa de Sandra Brown mostrou quantas pessoas têm super traços e que super traços de lealdade, compaixão podem fazer. Essas são as pessoas que dirigem as corporações. Eles limpam todos os banheiros de postos de gasolina que usam, melhorando tudo. São especialistas em consertar coisas, vencendo em negócios, casas e mais. Incríveis. Mas nos relacionamentos, optam por quem precisa de reparos. Ah, eu posso ajudar. Então, se você tem essas super características de cegueira congênita, você precisa de alguém para dizer: ei, isso me levou anos. Eu sou um deles, me levou anos, porque no começo eu sou tão entusiasmado. Oh, meu Deus, você precisa conhecer essa pessoa. E aqui está o que eles estão fazendo. Felizmente, tenho uma colega de trabalho de longa data que expressa ter um pressentimento negativo. Nesse momento, decido ouvi-la. Antes eu não dava ouvidos e lidava com tudo sozinho. É importante lembrar que eles possuem uma intuição maligna. Costumam dizer o que você deseja ouvir. Ah, cara, você é tão bonito, forte, lindo e sexy, e olha o que você pode fazer. A forma como ajuda as pessoas me emociona. Eles exageram, é um bombardeio de amor. Parece bom demais para ser verdade, porque é. São maiores que a vida, fazendo os normais parecerem entediantes. Então, para aqueles de nós com super traços e empatia, é importante refletir sobre nossas próprias questões. Por quê? Me sinto atraído por isso. O que em mim se sente inadequado e precisa lidar com isso? Certo. Você precisa de alguém que seja honesto, mas se começarem com uma história triste, imagine que você está em uma festa. Um homem se aproxima e diz: minha esposa não me deixa ver os filhos. Me divorciei, mas ela não me deixa ver as crianças. Ok, uma mulher normal vai pensar: que perdedor, que cantada estúpida. Isso é um empata. Um empata de alma antiga com super traços vai pensar: ai Deus, eu realmente acho que posso te ajudar. Então você precisa aprender a gerenciar seus super traços. Quero dizer, o que são todos os terapeutas, curandeiros, acupunturistas, massoterapeutas? Somos todos empatas. Sentimos as coisas na sala que ninguém mais sente. Então, assumimos isso como um fardo. Eu disse a uma mulher com quem estava trabalhando: ok, agora aqui está o que você precisa fazer. Você precisa dizer ao seu corpo físico: eu te amo e não te dou mais permissão para sentir e expressar o que outras pessoas na sala não estão dispostas a sentir, porque nossos corpos são barômetros da força vital na sala, então podemos confiar em nós mesmos, mas muitas vezes você não vai saber que está em uma sala. De repente, você se sente deprimido. Você meio que faz um check-up. Estou deprimido? E descobre que você é o purificador de ar para todos os outros. Então, você tem que realmente aprender a gerenciar seus super traços. É tipo ridículo, mas você precisa se amar mais. Agora,
Como é possível se distanciar de um relacionamento tóxico? Por exemplo, com um vendedor de carros ou alguém que você acabou de conhecer em uma festa, a situação muda quando se trata de pais, irmãos, amigos ou parceiros. Como iniciar o processo de afastamento? Ok, então, primeiro, suponha que sejam seus sogros, certo? O que você faz é enviar cartões. É uma ótima maneira de se comunicar. Envie pequenos cartões. Se eles ligarem toda noite e você não atender, envie um cartão. Estou pensando em você. Eles nunca vão embora. Então você precisa entender, ou eles encontram outra fonte de suprimento narcisista. Antes que eu me esqueça, em um casamento, se você decidir que já deu, como eu disse a uma amiga casada com um narcisista muito bonito, você vai lidar bem quando ele tiver outra mulher em 15 minutos? Sim, vai ser ok para mim. Casada com uma herdeira do petróleo, viajando pelo mundo todo. Enquanto estava casado, ele constantemente lidava com problemas nas costas e de saúde, enquanto ela era responsável por tudo, inclusive financeiramente. Com o tempo, ele progrediu para o próximo nível, chegando ao momento decisivo de escolha. Você não aguenta mais, mas pelas pessoas não pode sair. Você tem limites. Tipo, ok, vamos para a casa da minha sogra. Chegamos a uma, saímos às 3. E então você torna isso firme. A outra coisa que você faz. Aqui está a outra coisa que eles fazem. Eles só ligam quando precisam, certo? Nunca. Eles não te procuram. Ah, só estava pensando em você. Como você está? Não ligam só quando precisam. Então, pratique. Enquanto conversamos, você sabe quem é. Pratique. Eu te retorno. Sua resposta instintiva é: claro que posso te ajudar. Vou cancelar todos os meus planos para este sábado para te ajudar a se mudar. Se não cancelar, vai se sentir culpado. Precisa lidar com a culpa. A frase é: eu te retorno. Isso é nível de escola primária. Nível de ensino médio é: eu simplesmente não posso. Não invente desculpas, exceto por uma desculpa que funciona quase sempre: a asa quebrada. Pode me ajudar? Ah, sinto muito. Estou me sentindo mal. Eles nunca se aproximam de quem precisa. Sempre usam a desculpa da asa quebrada. Imagine um colega no escritório que sempre entra te impedindo de trabalhar. Você se sente culpado, pensando: ei, lá. Eles são os únicos que podem ter uma necessidade. Você faz isso. Pedra preta, pedra cinza. Apenas uma pedra cinza. Não dê atenção a eles. Nada. Você vai se sentir culpado na primeira vez. Você vai se sentir culpado, então precisa aprender a lidar. E vai ficando melhor. E então você vê isso chegando e não se envolve mais. Se fizesse uma linha do tempo, como na minha vida, então eu tenho isso. Fui casado com isso por 24 anos e tenho um melhor amigo, 12 anos, colega de trabalho, 3 anos. Agora vejo chegando. Você falou sobre amor próprio e autoestima. Como podemos construir mais autoestima e amor próprio? Por quê? Quando você alcança um ponto na vida em que se sente confortável consigo mesmo e sabe quem é, consegue identificar e evitar esses cenários, mas demanda tempo. Nem todos nascem com amor próprio e autoestima. Como construir isso em você? Na verdade, uma das maneiras mais fáceis, acredite ou não, é o clássico trabalho de espelho de Louise Hay, onde você olha no espelho, você faz isso por 30 dias. Você olha no espelho e nos seus olhos e diz: eu te amo. Eu realmente te amo. Eu costumava praticar quando ia às reuniões da Associação Americana de Medicina Holística em Seattle. E eu fazia
Tudo isso quando o Monte Rainier, você podia ver o Monte Rainier e eu acredito, conhecer o espírito de uma montanha, especialmente aquela majestade daquela montanha. E eu tinha aquela montanha na janela do meu hotel. Eu tinha a montanha refletindo minha magnificência. E você faz isso no seu quarto, pois se contasse, pensariam que idiota. Hoje conto para todos, não me importo. Naquela época, era um ponto de crescimento real. O trabalho com o espelho é transformador. Transformador. Eu sinto que se você estiver mais espiritualmente iluminado e conectado ao seu verdadeiro eu, como mencionou antes, eles realmente se afastam ou se desconectam de sua alma. Sim, quanto mais desconectado da alma, mais enraizado você está nesta realidade física. É aí que certas ações podem surgir. Se estivermos mais conectados ao nosso verdadeiro eu, existem técnicas que aprendemos ao longo dos anos que podem nos ajudar a nos conectar mais ao nosso eu superior, porque quanto mais próximos estivermos disso, seja da fonte ou do universo, mais conectados estaremos, porque isso te dá força e te dá um nível, uma base da qual você não é facilmente tirado. Certo? Então, é importante entender que estamos vibrando em uma certa frequência, que é o nosso ponto de atração. Napoleon Hill disse em 1925 em seu livro Pense e Enriqueça que pensamentos se tornam seu equivalente físico. Tudo bem? Então, todo o trabalho de Esther Hicks, Abraham Hicks, entra em cena. Escolha o pensamento que se sente melhor. Há muito a ser dito sobre isso, onde você pratica mentalmente, que você vai mudar seus padrões de pensamento e então ver o que acontece. Acabei de conversar com um cara, isso foi realmente interessante, e ele gostava de álcool, martinis e vinho e tudo mais, mas isso o deixava estúpido às vezes. Então, o que ele fez foi meio que preparar o caminho para si mesmo, e ele começou a ter pequenos cenários na cabeça, como seria a sua vida depois do álcool, e como isso floresceria para ele e para os negócios, e ele estaria tão lúcido. E então ele teve um momento com sua esposa, onde seu amigo estava visitando, e ele tinha bebido demais, e ele estava meio assim, e ela olha para ele e diz: você é tão brilhante, você não pode mais fazer isso. Veja o que está acontecendo aqui. Sua genialidade não consegue brilhar porque você colocou o espírito no recipiente errado. Ele planejou tanto isso, nunca mais bebeu, nem quer mais. Ele planejou. Você precisa ter uma conexão com a maioria de nós que não está em um corpo físico. É assim que eu gosto de ver. É como se você tivesse uma parte toda sábia que está totalmente conectada com Deus. E eu acredito que Deus se manifesta através de nós, como nós. E você tem essa parte que é maior, que vê essa perspectiva mais ampla. E seu trabalho, porque você está aqui para transformar a matéria, que é a coisa mais densa do universo. Você vai transformá-la, você vai elevar a vibração. Comece por si mesmo e pratique. Eu fiz anos disso. Pegava afirmações de Catherine Ponder em seus livros, como As Leis Dinâmicas da Prosperidade ou da Cura. Durante um divórcio, quando temia perder a casa, aprendi sobre prosperidade. E ela falava sobre essa coisa chamada substância radiante divina. Tesla chamava de éter, e não é nada, é tudo. E então a afirmação era: substância radiante divina não pode ser retida de mim e não pode ser tirada de mim. Eu agora manifesto substância radiante divina de maneiras maravilhosas e prósperas para mim. Então comecei a me ver como manipulando a própria matéria da criação com meus pensamentos. E minha vida inteira mudou. Sabe, Deus move montanhas.
Traga um. Sabia que li todos os livros do Robert Kiyosaki, o quadrante do fluxo de caixa, me vi como um. Sabe, todas essas coisas, você tem que fazer as coisas práticas, mas as coisas práticas não vão funcionar a menos que você mude seu ponto de... Entende? Lembro de ter medo de ir ao escritório do meu corretor, porque me sentia meio... eu era pouco sofisticado, e lá estava ele com suas abotoaduras e sua camisa perfeita, e a mesa sem nada em cima, sabe? E achei aquelas instituições de dinheiro muito assustadoras. E percebi, sim, eles fazem isso de propósito, para que você não se sinta agora, sabe? Agora eu penso, bem, você trabalha para. Então, o campo do Mike é ginecologia, então isso é o segundo chakra. Isso é dinheiro, sexo e poder. É onde usamos nossas carteiras, facas e armas. É a armamentaria de ir atrás do que você quer. Agora, a chave para viver uma vida maravilhosa é elevar isso ao seu coração. Você precisa combinar essas duas coisas, mas precisa alinhar isso no segundo chakra, com dinheiro, sexo e poder. Isso afeta a saúde do sistema reprodutivo, dos ovários e dos testículos. E agora, a propósito, os níveis de testosterona caíram de tipo 650, tipo nós, agora estão em 250, e a contagem de esperma diminuiu nos últimos 60 anos. Até 2035 será zero, se continuarmos assim, o que não devemos fazer. Mas é aqui que você começa. Cuide do seu corpo, de forma que ele responda aos seus pensamentos e com exercícios físicos você se torne algo que não conseguia ser antes. É muito empoderador. Mente sã, corpo são. Vi mulheres na menopausa se empoderarem com musculação. Sim, sem dúvida. Com tudo isso, entendemos como identificar. Por que tomamos essas decisões? Como podemos construir relacionamentos saudáveis? Como podemos identificar relacionamentos positivos para construir e formar um círculo de apoio que nos ajude a avançar na vida, sem nos esgotar? Eu teria a intenção de encontrar pessoas com a mesma mentalidade como nos últimos 2 anos. Encontrei mais membros da minha tribo de alma do que em toda a minha vida. E essa é uma das belezas desse período, perceber que você nunca precisa fingir ser outra pessoa, porque quem você realmente é, com as pessoas certas, você pode mostrar todo o seu ser. Uma das coisas que estou fazendo agora é lançar um site de namoro para pessoas que não receberam a injeção biológica experimental, porque aqueles de nós que têm netos pequenos ou filhos pequenos percebem que vamos precisar de acampamentos de verão, acampamentos de teatro, restaurantes, hotéis. Vamos precisar de lugares que valorizem nossa humanidade nativa, nosso DNA nativo. Então, acho que começa com a intenção, mas também se você é um cara, digamos, e está procurando alguém para namorar, nunca vá atrás da mulher que não está sorrindo. Nunca pensei que pudesse salvá-la. Então, o que você quer fazer? Ir atrás daquela que te aprecia, que diz obrigado. O movimento das mulheres, por mais importante que tenha sido, realmente destruiu as relações entre homens e mulheres de várias maneiras. Eu uso o slogan de que uma mulher precisa de um homem como um peixe precisa de uma bicicleta. O quê? Ok, então o que queremos? A família, mãe, pai, filhos, é a subunidade absoluta de uma sociedade saudável. Na Segunda Guerra Mundial, homens que sobreviveram nos campos de prisioneiros de guerra tiveram infâncias felizes, vieram do centro da cidade, estavam em gangues e sem pais.
Infelizmente, foram os primeiros a morrer por perderem a esperança. Educação e compreensão de que as coisas podem melhorar devido aos seus pensamentos são cruciais para a sobrevivência do sistema imunológico. Sempre preste atenção em como se sente perto de alguém. Por exemplo, eu estava com uma mulher que saiu para jantar com um ex-namorado e ele disse algo a ela. Agora ela está felizmente casada. Ele disse a ela que ela era uma das mulheres mais bonitas que ele já conheceu, mas estava menosprezando-a. Ela respondeu que nunca esteve tão feliz com quem é, pois desenvolveu seu interior. Na época em que se conheceram, ela usava drogas e relacionamentos, mas agora se sente bem consigo mesma. Eu estava um desastre. Gosto de quem sou, agora. Sim, novamente é o trabalho do espelho. Ao gostar de si mesmo, seu ponto de atração muda. As pessoas que você atrai são completamente diferentes, mas se você está sempre com o nariz no vidro. Sabe, eu costumava ir para os Hamptons, tinha um amigo lá. Seu nariz está sempre no vidro das pessoas bonitas, vendo o que estão fazendo? Eu não preciso dizer, você já esteve em Hollywood? Sim, eu gosto de conhecer as pessoas reais do nosso grupo, os principais se destacam. Temos muitos ex-médicos das forças especiais, agricultores e pessoas habilidosas como encanadores, eletricistas, carpinteiros, contribuindo para a sociedade dessa forma. Agora, Christine, onde as pessoas podem saber mais sobre você, seus livros e seu trabalho? drnorthrop.com tem de tudo. Tenho um canal no Telegram, vou começar um Substack por causa dos bots. Quero fazer uma live no Instagram, mas perdi 3 canais. Estou mudando o algoritmo. No meu atual, estou no Twitter. Tenho um boletim informativo. Meu e-news é onde você vai saber e é grátis. Vá para drnorthrop.com. Inscreva-se lá. Eu tenho. Você sabe, com muitas coisas médicas, as coisas de gangster estão no Telegram. Dr. Northwest, obrigado por participar. Eu realmente agradeço e obrigado por tudo que você faz. Agradeço você. Tudo bem. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.